Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 054, vai ser sobre contrato de banda larga fixa na visão dos indicadores de rede de comunicação, ou seja, fazer o serviço funcionar e quais são os pontos que a gente precisa ter atenção sobre o funcionamento dessa rede, ou seja, da internet que a gente tem contratado. O objetivo da aula, para você entender, é qual o objetivo que eu quero que você tenha nessa aula, ou seja, tudo que eu vou passar aqui, que é que eu quero que você aprenda, tá? Que é você saber tudo o que precisa para gerenciar contratos de banda larga fixa na visão dos indicadores de rede. Ou seja, o serviço está lá funcionando, não está funcionando, se está funcionando, está da maneira correta ou não. Então, para você gerenciar um contrato de banda larga, eu acredito que você tem que ter pelo menos essas visões para fazer uma boa gestão, pelo menos os pontos principais. E eu acredito que todos que você precisa para fazer uma boa gestão é o que a gente vai ver na aula de hoje, nessa forma de enxergar os indicadores de rede. Como estruturar o relacionamento com as pessoas da empresa, os colaboradores, na visão da gente que faz a parte de gestão de telecom. Então, no meu raciocínio, ou seja, da forma que eu ensino, da forma que eu faço, eu já fiz isso em vários clientes, várias ações, e como eu também fui de dentro de prestadora, como call center, também trabalhei na área de vendas, trabalhei em prestador de serviço, na área de telecom, ou seja, já fui de diversas formas e até hoje também sou cliente corporativo de alguns prestadores, eu consigo ter várias visões. E nesse fluxo, eu acredito que o modo que eu faço é deixar os colaboradores, ou seja, todas as pessoas da empresa, com acesso e com possibilidade de contato com a gente, como gestor de telecom. Então, é a maneira que eu ensino. E não tem uma regra para toda e qualquer empresa, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, cada organização, cada empresa tem a sua maneira, porque existe uma cultura corporativa, a cultura das pessoas. Mas existem algumas boas práticas, vamos dizer assim, que podem ser implementadas e podem ser utilizadas. Sim, essa metodologia que é a forma do meu trabalho, é a chamada metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a metodologia que eu ensino. Existe o pilar, só para você entender, negociação e o pilar gestão. O pilar negociação, eu utilizo ele quando são as ações que eu realizo, você, a gente faz, para reduzir custos. E o pilar gestão, ele é voltado para a gente administrar os recursos, ou seja, fazer a administração dos serviços. E quando a gente pensa aí em pessoas internas, ou seja, os colaboradores, a gente pode ter ambos os pilares. Mas, quando a gente vai fazer um contrato ou vai renovar um contrato, que é neste pilar, a gente tem que pensar também nos colaboradores, como é que a gente vai auxiliar eles nas demandas. Então, normalmente quando eu vou fazer um contrato, eu pergunto, lógico, se eu não conhecer a empresa, eu faço os questionamentos, faço a avaliação. Se eu já conheço a empresa, eu já sei como é que eles trabalham. E tem empresas, por exemplo, pensando nos contratos de banda larga fixa, banda larga móvel, ou seja, telefonia móvel, telefonia fixa, todos os contratos em si, você tem que saber como é que o pessoal funciona. Tipo, se tiver um problema, quem vai ligar? É um colaborador da empresa ou ele vai passar para a gente, para a equipe que faz a gestão de telecom, para a gente fazer? Como é que é o fluxo? E pode ser diferente de telefonia móvel para banda larga. Também pode ser isso, ou telefonia fixa. Tem a possibilidade de ser diferente. E aí você organiza isso, pelo menos deixa padronizado e começa a fazer essas ações. Só que para você saber isso, no início da metodologia, eu passo para a pessoa entender, ou seja, todo aluno, ele tem que entender quem são as pessoas envolvidas em todo o processo de gestão de telecom. Então, vou te passar aqui alguns exemplos que são os personagens internos, ou seja, dentro da organização. Você pode ter gestores, usuários, qualquer pessoa que utilize os serviços. E aí, pode ser um cargo de gestão, pode ser não um cargo de gestão, um cargo operacional. Independente de que cargo seja, você tem que entender como a pessoa utiliza aqueles recursos. Seja telefone móvel, telefonia fixa ou banda larga. Porque tem empresas que você tem os três serviços, tem empresas que você utiliza só, por exemplo, banda larga e telefonia fixa.
tem cada cenário, mas normalmente você tem os 3 serviços em cada organização, ou em cada matriz, ou em cada filial. Cada estrutura de empresa, normalmente você tem esses 3 serviços utilizados. Então você tem que saber como cada pessoa utiliza os recursos, independente de como seja. E o conflito de interesse entre eles. Porque por mais que você ache que não tem, tem. O usuário, ele quer uma coisa, mas pode ser que o gestor não queira. Ou o contrário. O usuário, ele não quer uma coisa e o gestor, ele quer que o usuário faça. Então você tem que ter essa noção de conflitos de interesses e, pelo menos a minha posição sempre é ficar no meio dessa conversa e avaliar e escutar as 2 posições. Porque a gente tem que fazer a estrutura, vamos assim, da empresa funcionar, operar e fazer com que ela ganhe dinheiro. Na prática é isso, a gente tem que auxiliar a empresa a aumentar os lucros, aumentar a receita, faturamento, por aí vai, e otimizar custos. Quanto mais a gente diminui as despesas, melhor para a empresa. Simples assim. Então, nesse contexto, a gente tem que entender as pessoas que estão dentro da empresa. Então, como é que elas funcionam? Tem uma pessoa que utiliza mais, tem uma pessoa que utiliza menos. Como é que é o comportamento? Tem permissão de utilizar, não tem permissão de utilizar? Então, tudo isso, ou seja, entendendo quem são os personagens internos e como é que eles atuam, isso vai auxiliar a gente quando a gente for fazer uma negociação de contrato. Ou também quando a gente for fazer a administração dos recursos. Tendo tudo estruturado, tudo organizado, fica mais fácil. E se você conhecer, como eu estou te passando aqui, é muito mais favorável para você fazer a gestão também dos recursos, ou seja, no dia a dia. Porque você vai saber, exemplo, fulaninho, ele reclama se a internet estiver ruim, mas pode ser um problema momentâneo, pode ser onde ele está, a cobertura está ruim ou não. Esse aqui, fulaninha, ela só reclama quando realmente tem alguma bronca. Então, sempre que ela reclamar, eu sei que eu vou fazer isso aqui, porque vai ter um problema na cobertura, no telefone ou algo do tipo. Então, cada comportamento de usuário você vai aprendendo com o tempo que você faz aquele relacionamento com eles. E sempre deixar uma via aberta de comunicação é o melhor cenário, porque você vai receber as informações, receber os dados e conversar para melhorar aquela utilização do usuário. E quando tiver algo permitido, informa. Quando tiver algo que não é permitido, também informa, para o usuário ele ficar ciente de todas as informações dos contratos, assim, as informações que ele puder saber. E aqui é como a maneira, pelo menos, que eu estruturo na visão dos colaboradores internos, tá bom? Fica ciente que você pode criar um fluxo desse dentro da empresa e saber mais informações de como a estrutura funciona. Os 4 principais indicadores de rede, pensando no contrato de banda larga fixa. Lógico que a gente quer que sempre o serviço funcione. Isso é fato. Se a gente contratou, a gente quer que funcione. Simples assim. Independente do preço que a gente contratou, a gente fez a aquisição daquele serviço, a gente quer que ele mantenha aquele funcionamento. Só que pode ter variações naquele funcionamento, que esses indicadores fazem com que a gente enxergue que a gente contratou está correto e ele está sendo entregue do jeito que precisa ser entregue. É mais ou menos isso. Então, esses 4 indicadores, o primeiro é a velocidade média de conexão. Então, a velocidade contratada é X, mas qual é a velocidade média que realmente eu estou utilizando? Então, isso é diferente do que tem no contrato. O contrato é assinatura, tem lá a informação. E a velocidade média de conexão é aquela que eu vou medir ou fazer o teste, fazer a aferição, ou seja, é que nem exame de sangue. Deixa eu ver aqui quanto é que está os indicadores. Mesmo processo. Então, você vai medir através de testes, ou seja, medições, de como está essa velocidade. E a velocidade influencia, na maioria dos casos, na qualidade do serviço. Porque você contratou, vou dar um exemplo aqui, tá? 40 megas, mas está sendo entregue 5, tem alguma coisa errada. Você contratou 100 megas, está sendo entregue 50, tem alguma coisa errada. Então, isso é o primeiro indicador de uma possível dificuldade de comunicação que está tendo ali, só para você entender. O segundo indicador é latência ou tempo de resposta. Para você entender o que é uma latência ou tempo de resposta, é mais ou menos o seguinte. Imagina que você, de frente com a parede,
você está vendo ela. Então, o tempo de você ir e voltar, naturalmente, é de alguns segundos. Estou dando um exemplo simples. Só que latência é esse tempo de demora. Imagine que você está fazendo teste aqui para a parede. Estou olhando para uma, tá? Então, fui e voltei, deu 10 segundos. Por exemplo, latência é você fazer essa ida e volta, você sabe qual é o padrão, mas você demorar 1 minuto para fazer isso. Então não é normal. Está demorando muito mais do que deve. Então latência, visando uma conexão de banda larga, é esse mesmo raciocínio. Só que ele não vai para uma parede, ele vai para um servidor. Mandei informação para um servidor, ele vai voltar com essa informação. Se ele demorar mais do que o habitual, está errado. Então esse tempo de resposta está alto e precisa ser corrigido. E tem relação com a velocidade. Então pode ter esses dois fatores. A velocidade até está no topo, mas a latência está alta. Por quê? O que foi que aconteceu? E aí é um segundo indicador que pode haver um problema nessa comunicação. O terceiro são pacotes de dados ou de informações que são perdidos ou descartados. Imagine que você pega uma informação, vamos supor, vou mandar um e-mail. Estou dando um exemplo aqui, tá? Você mandou um e-mail e vamos supor, quando você está na internet, supor não, isso é a prática, tá? Você manda uma informação, você está enviando dados, upload. Quando você recebe esses dados, é download, você está recebendo. Esse fluxo de ida e volta pode acontecer uma perda, e normalmente a perda é mais para ir. Pode ser que aconteça para volta, sim, mas se você já perde no começo, é mais complicado. Então essa comunicação, imagine que você mandou um e-mail. Lógico, existem as formas de você ter, vamos assim, uma configuração que elimine grande parte das perdas, mas não vai ter como eliminar todas. Então imagine que você mandou um e-mail. Vamos supor que esse e-mail seja separado em 5 cápsulas, tipo um comprimidozinho com as informações. Ele mandou 5, mas na visão de perda, vamos supor que só chegou lá 2. O e-mail não foi enviado, por mais que você tenha até um pouco de internet. Por quê? Porque ocorreu essa perda de pacote. E isso você tem como avaliar e vai fazer com que você não consiga mandar as informações ou não consiga receber as informações e vai ocorrer falha. Isso é um outro, em caso, o terceiro indicador de rede que você deve ficar de olho para saber se a conexão está boa ou se a conexão está ruim. Então, perda de pacote é isso. O quarto é a disponibilidade do link ou do circuito de dados. Simples assim. Uma coisa é tá com velocidade, até tá com conexão. A latência está alta, está média? Está um pouco alta, mas tem conexão. E o terceiro, ocorre perda de pacote? Até acontece um pouco. Então, na prática, o link está funcionando. Só que ele tem um monte de falha, mas ele está funcionando. Quando ele fica sem funcionar, você tem uma determinação de uma regulamentação da Anatel que diz, esse link tem que estar funcionando durante tantas horas por mês, por ano, e aí tem as definições. Então, a disponibilidade de link também é um outro índice, vamos assim, um indicador, que aquele serviço está sendo prestado da melhor forma possível ou como contratado. Então, quando você tem um contrato de banda larga, esses são os 4 pontos que você tem que avaliar para saber se o serviço está sendo fornecido, vamos dizer, está sendo entregue da maneira correta e de acordo com o contratado. Se você contratou uma coisa e está sendo entregue outra, está errado. Então você tem que avaliar. Esses são os 4 pontos que normalmente você avalia para saber se o serviço ele está sendo entregue da maneira correta. Como saber se a velocidade do seu contrato de banda larga está dentro do acordado? Ou seja, imagine que você está viajando de avião. Você sabe a rota? Não, você está cego. Você só sabe que o avião subiu e que ele vai descer. Se ele foi para a esquerda, para a direita, você pode ter até uma noção geográfica, mas a gente não sabe normalmente a rota do avião. Pelo menos eu, quando viajo, eu só sei que se eu for para São Paulo é para um lado, se eu for para Fortaleza é do outro. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu sei que ele vai passar por São Paulo. Ou lógico, depende de onde a gente esteja. Mas normalmente é isso que acontece com a gente que viaja. E banda larga, em algumas situações,
a gente se vê cego. E eu preciso, como gestor de telecom, enxergar o que está acontecendo. Eu preciso de informações. E a maneira de ver isso, de velocidade, se ela está sendo entregue, é através de medição. Eu tenho que medir. Está sendo entregue o que eu contratei ou não? Isso é o primeiro ponto. Quem me dá um reforço aí, te dando um pouco mais de visão de direito do consumidor, de um argumento para você ter, é essa resolução 574 da Anatel, que ela dá essas informações, como por exemplo, tá? Existe um período que se chama de maior tráfego, ou seja, PMT, onde neste período, nesse intervalo de tempo, é o que a gente considera o que tem maior tráfego de dados, que por coincidência não é praticamente horário comercial e mais um pouco, que é de 10 da manhã às 10 da noite, 10 às 22. Esse período é o que obrigatoriamente a prestadora deve cumprir alguns requisitos. Ah, Cleber, se for de madrugada, ela vai ter uma, vamos dizer assim, uma menor obrigatoriedade, mas ainda assim ela tem algumas obrigações. Porém, esse período de maior tráfego é onde ela deve ter mais cobrança para que o serviço funcione da maneira correta, tá? Um dos pontos é garantir que a velocidade média de conexão ela esteja funcionando tanto para download quanto upload, ou seja, tanto para enviar as informações upload quanto para receber as informações download da internet. Então, todo esse fluxo, a operadora, ela deve garantir que tenha uma qualidade nessa conexão. Se não tiver, reclama. Medir, está errado, está dando muito diferente. Reclama com a prestadora. Ela deve fazer essa entrega, principalmente nesse PMT, que é o horário de maior tráfego, que é período de maior tráfego. Eu considero horário, período, vai dar a mesma coisa. Você tem que entender que de 10 às 22, ela tem que entregar esse serviço com qualidade. E essa velocidade, ou seja, velocidade média de conexão, deve ser de até 80% da velocidade contratada. Então, se eu contratei 100 megas, está sendo entregue até 80, ou seja, de 80 para cima, é aceitável. Isso pode acontecer e é permitido por lei. Kleber, eu tenho 100, mas está sendo entregue 50, está errado. Principalmente se estiver dentro desse horário, e lógico, em horário comercial, em horário não, dias úteis. Mas a lei nem diz que é fora de dias úteis, tá? Mas eu estou te passando que eu acredito que também seja dessa forma para prestador. Então, por quê? Sábado e domingo nem toda empresa trabalha. Então vai ser mais fácil você ter velocidade. Então, 80% da velocidade contratada é o que você deve ter de disponibilidade. Tá menor que isso, faz outros testes, isso visando só velocidade de conexão. Não deu o contratado, aí você abre uma reclamação. Veja também a forma que você está no serviço. Exemplo, tá? O que é que já aconteceu? A velocidade estava lá contratada, mas o usuário estava usando abaixo. E aí quando eu perguntei por quê, o que foi que houve, ele não, só está abaixo e reclamou. E aí eu fui buscar mais informação. E nesse buscar mais informação, que eu já tinha uma certa noção, eu sabia que ele usava via Wi-Fi. Então, o Wi-Fi que ele estava utilizando, ou seja, de onde estava o roteador para onde ele estava, tinha umas 2 ou 3 paredes. E isso influencia. Quando eu pedi para ele ir próximo ao roteador, atingiu a velocidade. Pelo menos foi quase 90 e poucos %, não lembro agora de cabeça. Mas atingiu. E eu disse, ó, aí está o problema. Por quê? Você está distante. Qual é a forma de solucionar isso? É pegar um outro equipamento, tipo um roteador, também é considerado um access point, que é um outro equipamento que pega essa conexão de Wi-Fi e aumenta essa conexão em outro lugar, ou seja, ela aumenta o raio de amplitude para que você pegue aquele sinal. Na prática é isso que acontece. E eu não precisei falar com a prestadora por causa desse cenário. Outra forma de testar, pega o cabo que você recebe, ou se tiver no modem, conecta um cabo no modem ao cabo em um computador, por exemplo, e você vai ver a velocidade de conexão. Se você ficar testando em rede Wi-Fi, pode ser que você encontre essa diminuição e aí quando a prestadora for lá, você pode simplesmente, o técnico foi lá, mediu, não, tá certo.
Onde é que você está testando? Ah, eu estou lá longe. E aí é uma visita desnecessária, porque na prática o serviço está funcionando, está sendo entregue naquele ponto, a velocidade média é contratada. E aí você tem que avaliar essa situação e também, antes de pedir a visita técnica, ver esse tipo de problema para que ele funcione da melhor maneira possível. Então, aconteceu, está menor que a velocidade, viu o ambiente, você fez tudo correto, está tudo adequado? Tá. Então o problema realmente está na prestadora? Sim. Reclama com eles que eles devem fazer a tratativa. Então saiba que essa é a velocidade mínima que você deve ter disponível no seu contrato, tá bom? Qual a latência que o seu contrato de banda larga deve ter referente ao contrato que foi feito, tá? Ou seja, é o tempo de resposta a um comando. Latência é tipo, apertei aqui no controle, foi, apertei, voltou. Latência é o tempo de resposta. Imagine que eu apertasse e não foi. E agora aparecesse. Então a latência foi maior, o tempo de resposta. Na forma de você entender, é mais ou menos isso para ficar mais fácil. Se você precisar de alguma dúvida, não conseguir entender exatamente o que é latência, me manda um comentário que eu tento te explicar um pouco mais. Mas eu acredito que assim vai ser mais fácil de você entender. Clicou num comando, ele tem um tempo de resposta. Se ele está demorando, é porque esse tempo de resposta, ou seja, a latência, está mais alta do que o normal. Então, essa latência, pensando na internet, é isso. Você mandou um comando, você espera que ele volte rápido. Só que ele não volta rápido. Então, a latência pode influenciar isso, por exemplo, quando a empresa ela tem sistemas que precisam de uma velocidade maior. Não necessariamente só internet. Normalmente é algum sistema que precisa de informação e aí pode acontecer o travamento e tem diversas possibilidades que aí se você for falar com alguém de TI, você vai ver que a latência impacta um pouco, principalmente a produtividade das pessoas. Se você tiver latência pelo menos no nível adequado ou no nível necessário, aí você tem mais, vamos dizer, tranquilidade que o serviço está sendo ofertado e entregue da melhor maneira possível. Então, latência é isso que você verifica, tá bom? Então, a resolução 574 é onde tem esses parâmetros. E eu estou te passando isso porque se você tiver algum problema, além de eu te explicar aqui, você pode falar com a prestadora e dar esse argumento. Isso facilita para você fazer reclamação, tá bom? Então, existe um período chamado período de maior tráfego, PMT, que é de 10 da manhã às 10 da noite, ou 22 horas. Nesse período é que a prestadora é principalmente obrigada a entregar esse resultado, ou seja, essa conexão, lembrando que a latência, só para ficar você ciente, ela é bidirecional, ou seja, upload, mandei informação para a internet, e download, recebi informação de internet, tá? Pode ser uma demora em um dos dois ou nos dois. Então, só para você entender que é esse fluxo. Então, nesse horário, de 10 às 10, a operadora ela tem uma latência mínima que deve ser obedecida. Lógico, eu não vi nenhum contrato que a latência é zero. Tipo, cliquei e chegou. É milissegundos. Acontece, por mais veloz que seja, existe uma latência existente, porque é o tempo de um caminho. Imagine que você pede uma informação e aqueles dados que você está pedindo, ele está num servidor em São Paulo. Beleza, é perto. Ah, está num servidor ali em Manaus. Tudo bem, é um pouco mais distante, dependendo de onde você esteja. Se ele estiver nos Estados Unidos, se estiver na Europa, então existe um tempo para que aquela informação vá e que aquela informação volte. Depende também de onde aquela informação está guardada para saber se essa latência vai ser muito alta ou não. E também, quando você tem problema, vamos dizer assim, que você tem vários prestadores nesse meio de caminho, é mais difícil de você identificar quem é que está com a latência alta. E aí você também tem que avaliar essa questão do tipo, você tem um contrato em uma estrutura que é de um prestador, mas você tem uma comunicação até um outro lado para você receber de outro prestador. Vamos supor, matriz tem uma empresa de telecom. Ah, tá com um contrato de X empresa, mas a filial é com outra empresa. Então essa comunicação entre elas tem um momento que passa por uma e passa por outra. Só para você entender como é que funciona também. E aí pode ter problema que você tem que identificar onde está essa latência. Mas você falando com o prestador de serviço, ele vai conseguir identificar isso se é na rede dele ou se é na outra rede. Porém, existe a latência mínima, vamos assim, visando meios terrestres,
de 80 milissegundos, ou 0,08 segundos. É algo muito rápido. Só que quando você faz testes, o sistema que faz essa medição, normalmente ele dá o resultado em milissegundos. E se estiver próximo de 80, é um meio aceitável. Ou algumas questões que não envolvem meio terrestre, por exemplo, com 90 milissegundos. Então, se tiver neste prazo, nessas duas composições, é aceitável você ter uma conexão. Agora, quando você tem um link dedicado, por exemplo, uma conexão que normalmente o circuito é mais caro, você tem em torno de 40 milissegundos. Já vi contratos com 20 milissegundos, contratos que são mais caros, porém que entregam muito mais qualidade. Isso aqui você vai ver muito mais nos contratos, como é que eu posso dizer assim, ofertados para qualquer empresa adquirir. É um contrato aqui de 200 e poucos reais, 100 e poucos reais, lógico, depende da velocidade, né? Que você vai contratar e vai ter a utilização lá do serviço de banda larga. Normalmente isso aqui é banda larga via fibra ótica. E aí você vai fazer esse circuito. Mas se for via rádio, também tem essa configuração. Se for via satélite, provavelmente também tem essa mesma latência, que aí você tem que avaliar. Só não tenho certeza satélite se tem alguma especificação diferente, mas oferecendo serviço de banda larga, essas são as regras que existem para essa questão de latência, que é a demora nesse tempo de resposta que você deve conhecer, porque se tiver maior que isso, você pode abrir uma reclamação para que eles vejam esse tipo de situação e corrijam, porque precisa ser corrigido. Se há alguma demora que existe lá no circuito da prestadora que você tem o serviço contratado, e lógico que eles precisam corrigir. Se tiver maior que isso aqui, você já indica, você está muito maior que isso, tem alguma coisa errada, está muito demorado, e aí eles fazem essa avaliação. Essa latência é em até 95% dos clientes tem que ser isso. Eles podem ter algumas latências maiores, mas lógico, mesmo que a sua esteja maior, reclame, porque você vai avaliar. Mas existe um percentual de clientes aí sim que pode ter uma latência maior, mas sempre reclamando, o pessoal consegue avaliar e ver o que é que dá para ser feito e ajustar esse circuito, parte de latência, para ver o que dá para fazer. Sempre que tiver maior do que 80, 90 milissegundos, abra uma reclamação que é melhor para poder avaliar esse circuito. O que fazer quando você tem pacote de dados descartados de um contrato de telecom, ou seja, de banda larga? E isso é algo que, no meu entender, é pior do que você ter uma velocidade baixa. Por quê? Imagine que você está com a velocidade baixa, você ainda consegue consumir. É tipo, vou para São Paulo de Fusca ou vou de helicóptero? De avião. É completamente diferente. Mas você indo de Fusca, você ainda está indo. Velocidade, você pode ir com a menor, mas você consegue. Perda de pacote, imagina você pegar um avião, mas o avião vai descascando no meio do caminho. E aí você pode cair, ver a bronca. É pior. Então, no meu entender, quando acontece perda de pacote, aconteceu alguma perda, você já deve fazer contato com a prestadora. Existe um mínimo que é na regulamentação 574 da Anatel, ela diz, o mínimo é de X, mas quando você perder de pacote, você deve reclamar com a prestadora, pelo menos até chegar no percentual que é baixo, mas que pode acontecer. Então, sempre que você vê alguma coisinha de está acontecendo perda de pacote frequente, faz contato com a prestadora, passa a informação, fiz o teste, aconteceu isso, e eles devem avaliar essa questão para ter um link com qualidade. Porque perda de pacote você vai perder tempo mandando aquela informação e ela está dando erro. Na prática é isso que acontece. Por mais que você tenha até uma certa velocidade, você pode ter perda de pacote e na prática você vai ter dificuldade de utilizar aquele serviço de internet. Então, 574, e essa obrigatoriedade da regulamentação é que durante o período de maior tráfego de dados, que é de 10 da manhã às 10 da noite. Então, é bom você saber disso, porque se você estiver reclamando, de madrugada minha conexão deu problema aqui, perdi pacote. Eles vão ver no outro dia, vão pedir para fazer teste, se tiver normal durante esse horário, na prática, vão dizer, ok, foi uma falha naquele horário e foi resolvido. É isso que pode acontecer. Mas, acontecendo com frequência, e principalmente nesse horário, que é quase o horário comercial, você pode abrir uma reclamação, fala com a prestadora para eles avaliarem, tá bom? O percentual
é de até 2% dos pacotes. Ah, mandou 10 pacotes, 2 deram falhas, é aceitável. 3, 4, 5 deram falhas, aí não, aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma falha, alguma bronca que a prestadora precisa avaliar. Não adianta eu te explicar aqui como é que ela vai resolver. O importante é você saber que aconteceu isso, você tem meios para testar, ou seja, a prestadora ela tem um software que você deve ter acesso para fazer esse teste, tá? Então você fazendo esse teste pelo software da prestadora, pelo site que ela orientar você tendo essa informação de perda de pacote, é o meio que você comprova. Ou você pode utilizar outras ferramentas que fazem esse teste e falar com a prestadora. Aconteceu essa perda de pacote aqui, eu estou com um sério problema que eu não estou conseguindo mandar e, sendo superior a 2%, eles precisam abrir uma reclamação e avaliar um processo de reparo daquele circuito. Normalmente eles fazem isso de forma remota. Eles vão avaliar as informações, ver o que é que está acontecendo para corrigir aquele circuito. Então saiba que é nosso direito abrir esse tipo de reclamação e que passou de 2%, eles têm que avaliar essa questão porque não é algo normal. Até 2% é aceitável. Acima disso tem algo errado no circuito. Lembrando, isso em 95% das situações. Kleber, se eu tiver um problema aqui que eu estou tendo perda de pacote de 3, 4% todo dia, por mais que você esteja dentro desses 95%, abra uma reclamação, porque a prestadora ela tem que avaliar. E por mais que ela diga 95% dos casos, ela não vai saber quem são esses 5%. Não tem como ela definir. Isso acontece no meio do processo. Mas você abrindo uma reclamação, eles vão avaliar a estrutura que tem para fazer uma melhoria. Na prática é isso que acontece com qualquer prestador de telecom. Ele vai querer entregar o serviço de melhor qualidade e o suporte, ele deve te dar essa atenção para fazer essa tratativa. Qual a disponibilidade de um link de internet que você contrata que deve existir? Ou seja, contratei lá a internet, beleza, ela está lá funcionando, a velocidade que eu contratei, mas durante um ano tenho 365 dias, durante um mês, 30 dias, um dia, 24 horas. Então, qual é o tempo que eu tenho, por lei, garantido que eu vou ter aquilo que eu contratei disponível? É isso que eu quero passar para você, que você deve saber. Muita gente que eu converso, e aí, como é que tá teu link? Tá tendo problema ou não? Que eu converso com alguns gestores de vez em quando, o pessoal diz, não, tá tendo problema não, só teve um dia que foi assim, assim, assado, outro dia que passou tanto tempo, e eu disse, tá, você sabe e tal. E tem algumas pessoas que sabem, outras que não, mas é importante você saber dessa disponibilidade quando a gente faz a gestão do serviço. Então, eu como gestor de telecom, eu tenho que ter todas as informações possíveis e imaginárias. Por mais que, em algumas empresas, quem faz essa medição, essa aferição em tempo real ou não, é a equipe de TI. Eles vão saber se o link está ativo ou se não está ativo. Mas eu, como gestor de telecom, Kleber, eu tenho que saber o que é correto, o que é não correto. O que é está errado, o que é está certo. Aconteceu o problema, tudo bem, eu vou fazer a tratativa para resolver. Qual é o prazo que a prestadora tem que fazer? Como é que deve acontecer isso? Então, isso, no meu entender, é o papel do gestor de telecom. Ele que deve viabilizar tudo da melhor maneira possível. E um argumento para você utilizar é a regulamentação 574 que dá esse norte e essa informação, tá? Em que 99% do tempo o circuito deve ficar disponível. Ou seja, Kleber, então não deve ocorrer falha. Não se engane. Vai acontecer falha. Todo contrato de link é passível de problemas. Não é algo do tipo, 99% é 100%. Não é. Não dá para você dizer que o link nunca vai ter problema. Por isso que a gente utiliza em diversos projetos redundância. Se esse link cair, qual link funciona? Se esse link der problema, o que é que vai acontecer? Como é que a gente faz a empresa funcionar? Porque a disponibilidade é de 99%, não é 100%. E nesse cenário, também 95% dos casos. Não é todo contrato que tem 99%? Não, pode ter contrato que tenha um pouco mais. Pode ter problemas a mais? Sim. Que o tempo daquele contrato diminuiu? Sim. Por quê? Aí tem o porquê, tem muitos argumentos, principalmente pela prestadora. Mas o importante é você saber que
A maioria dos contratos você vai ter essa disponibilidade. E aí você pode pensar, matemática, um mês, 30 dias, 720 horas. 1% disso são 7 horas e 20 minutos. Então, durante um mês, você pode ficar arredondando um período do dia sem internet. Manhã ou tarde. Mais ou menos isso. Lembrando que um período são 6 horas. Então, arredonda aí para a hora do almoço junto. É mais ou menos isso que é definido pela regulamentação, que é permitido pela prestadora. Então, por mais que, aí entrando em outro conceito, quando você abre um problema de reparo, a prestadora ela tem até 24 horas para te atender. Mas o link, ele tem uma disponibilidade de 7 horas, para que fique indisponível por falha da prestadora. Então, o que acontece aqui? A prestadora ela não vai esperar 24 horas para falar contigo, ela vai tentar fazer isso mais rápido. Então, por isso que alguns prazos de atendimento, eles são mais rápidos devido a essa indisponibilidade que pode acontecer. E aí, a prestadora ela deve fazer essa correção no tempo mais rápido possível, principalmente contrato para a empresa. Eles tendem a acelerar esse fluxo para não chegar nesse prazo de 7 horas. Isso em grandes empresas ou pequenas empresas de prestador, tá? As grandes prestadoras de telecom ou as pequenas prestadoras de pequeno porte, pequenas prestadoras, que aí tem suas variações, mas ambas têm que atender esse prazo. Disponibilidade 7,2, ou seja, durante o mês são 7 horas. Aí você pode parar e pensar, tá, Kleber, e durante o ano? Que eu tenho 365 dias, 8.760 horas. Aí você para e pensa, caraca, 1% dá 87 horas. Kleber, isso são alguns dias. E eu vou dizer, é verdade. São alguns dias. Mas, para nosso benefício, essa regulamentação diz que toda avaliação tem que ser mensal. Então, fica tranquilo que a ideia não é que você fique alguns dias sem internet. Ele não pode juntar todos os meses e dizer, não, hoje eu vou ficar sem dar internet durante 2, 3 dias aqui para todo mundo. Não é assim que funciona. Então, essa avaliação é mensal. Então, por isso que 7 horas por mês você pode ter de dificuldade do link. Mas não quer dizer que todo mês vai acontecer. Isso são falhas, coisas que podem acontecer no contrato. Eu já tive diversas situações, tá? E esse prazo de indisponibilidade, ele pode ser maior, sim, dependendo do problema. Você vai ver na prática, se você já atende, você já passou por isso. Se você não está na gestão do telecom, você vai ver isso no dia a dia, porque tem contratos e contratos, situações e situações. O prestador de serviço, normalmente, pequeno ou grande porte, ele vai fazer o atendimento. Mas para ele resolver, que é onde vai ter essa disponibilidade do link, tem vários cenários. Tipo, eu já passei situações em que ocorreu um rompimento da fibra. Roubaram lá a fibra de um local, porque achavam que era cobre que poderia ser vendido, mas fibra não tem valor de mercado. Então, a prestadora teve que reaver isso, ou seja, colocar novamente fibra e tudo mais. Demorou um dia, se não me engano, para resolver isso, ou 2. Aí tudo bem, é aceitável, a gente sabe o que aconteceu. O problema é quando a gente não sabe o que aconteceu. Outro cenário foi que eu já vi situações que deram um problema lá, um acidente que poste rompeu, quebrou poste, derrubou poste, rompeu fibra, teve um monte de problema e aí precisou de alguns dias a mais para resolver essa situação. Em outros, que a maioria, deu falha. Quando o técnico vai, que ele dá uma olhada lá no circuito, ele consegue resolver. A maioria dos cenários que eu vivenciei, que eu vivencio ainda hoje em dia, é assim. Deu problema, o técnico, quando ele faz a visita, ele vê, corrige. Eu já vi situações de, tá com problema? Reinicia o modem, tira da internet, tira da tomada. Internet é mais difícil. Tira da conexão da tomada, liga de novo para ver se ele volta. E funciona. Então, existem diversos problemas e que tem possibilidade de resolução rápida. Alguns outros não, que aí é algo que foge do nosso controle. Para isso, é bom você ter um serviço de redundância. Se acontecer falha em um, qual é o outro que vai subir, vai funcionar, para que a empresa não deixe de ter internet e consiga utilizar os serviços que ela precisa de maneira normal, como se o usuário ele não soubesse desse tipo de problema. Então é isso que a gente tem que pensar, visando disponibilidade de link e
quando for necessário utilizar esse argumento em algum prestador, você sabe como fazer e quais os índices você deve ter como consciência. O regulamento de gestão de qualidade de serviços de comunicação multimídia, ou seja, esse regulamento, essa regulamentação, ela rege isso, e eu acho importantíssimo você saber dessa questão quando você faz a gestão de contratos de banda larga. Poderia muito bem dizer, não falo da regulamentação, mas eu acho que é importante todo mundo saber. Eu acredito, pelo menos, da forma que eu ensino, eu acho que quanto mais informação passar, é melhor para você. Então você deve saber e conhecer essa resolução 574. Se você não conhece, dá um Google, acessa ela, busca, lê ela, se você quiser, lógico, né? Se não quiser, paciência, dá uma olhada em todas as minhas aulas que vai ter todos os pontos principais. Mas ela é que dá o norte da gente gerenciar os contratos de banda larga fixa, tá? E o serviço de banda larga fixa, ele é chamado de SCM, um serviço de comunicação multimídia. Então, quando você vê um contrato de telecom, normalmente você vai ver banda larga falando sobre o SCM. E aí você sabe que esse é o serviço que a gente tem normalmente, a internet fixa, banda larga fixa dentro da organização. Então, você sabe que essa resolução fala sobre isso e é essa parte de gestão que a gente tem. E lógico que existem outras regulamentações, tá? Mas essa aqui a gente tem esse norte mais direcionado. Então, lá tem como é que você utiliza o serviço, disposições de uso, como é que deve ser feito pela prestadora, as orientações e indicadores de como deve ser o atendimento, por mais que exista a resolução 632 que dá os direitos de consumidor e como é que funcionam diversas coisas, mas a 574 ela também auxilia. Ela dá indicadores de pesquisa, de atendimento de rede. Então você tem lá várias informações sobre como é que deve acontecer o atendimento, como é que deve ser o reparo a um problema, quais são os indicadores que a rede está funcionando bem. Então, todos esses pontos, eu acredito que a gente, quando faz a gestão de um contrato telecom, deve saber aqui. Dá uma pesquisada, passa alguns minutos, acho que você não vai passar horas lendo isso não. Pega alguns minutos e dá uma vista nisso. Porque é importante você ter informações, porque com informações a gente vai estar protegido. Essa é a ideia, tá bom? Então, fica ciente que existe essa regulamentação, ela protege e nos dá noção dos nossos direitos e deveres. Não adianta a gente dizer, a internet aqui não está funcionando, a velocidade era para estar, vou dar um chute aqui, tá? 100 megas, tá 90 megas. Tá errado. Só que o nosso direito não é esse. O nosso direito é que a velocidade pode ser até, nesse caso aí, 80 megas. E a prestadora não precisa abrir uma reclamação. Na prática é isso. Então você pode gastar energia, gastar tempo fazendo uma reclamação ou reclamando de algo que na prática você só está gastando tempo e não precisa. Por quê? Porque você tem que ficar ciente do que é que tem como seus direitos e não o que é que não é direito da gente fazer e como é que a gente deve fazer esse processo. Então, essa regulamentação ela dá essa visão. Tem alguns textos mais na linguagem juridiquês, vamos dizer assim, jurídica, mas que eu acho que dá para qualquer pessoa dar uma olhada nisso aí e entender. Fica mais fácil de você ter uma noção do que é que a gente pode fazer na gestão dos contratos de banda larga, nessa regulamentação, tá bom? Como deve acontecer a modernização da rede de uma prestadora de banda larga fixa? E eu já vi cenários e cenários. Algumas prestadoras impõem algumas coisas para os usuários e outras não. Então, o que é que acontece? Qual deve ser o processo normal de modernização? Então, está saindo de uma tecnologia, está indo para outra. Como é que isso deve acontecer? E o primeiro ponto, sem custo para o consumidor. Se a prestadora que está fazendo essa melhoria, tudo bem. Eu, como consumidor, não devo ser cobrado. Não deve ter cobrança para a gente, porque é a prestadora que está fazendo isso. Se fosse, como já fiz alguns contratos, eu tenho um contrato de uma maneira, eu quero ampliar, mas a prestadora ela não tem aquela tecnologia lá, aí sim, eu vou fazer um investimento para que aquela prestadora que eu estou utilizando, ela chegue com essa nova tecnologia até a empresa e aí sim eu vou utilizar aquele recurso. Nesse cenário, tudo bem.
Mas se a empresa já tem uma ramificação chegando lá de outra tecnologia, é só fazer a troca e deve ser sem custo. Além disso, os equipamentos, lógico, uma tecnologia não vai ter o mesmo equipamento de outra. Ele deve ser trocado. Trocou, não deve ter cobrança sobre isso, tá? Não deve ter um custo adicional. E além disso, sem mudança de plano. Não deve ter uma nova fidelização. Mas na maioria dos casos e dos cenários, o que a gente vê é sim, eles fazem mudança de plano, colocam uma nova fidelização. E aí isso está errado. Pela regulamentação, não deve acontecer esse tipo de processo. Então, aconteceu alguma mudança de plano, por causa da mudança de tecnologia, você pode abrir uma reclamação que eles vão avaliar. E aí você vai ter que brigar com a prestadora. Normalmente, acontecendo isso, eles não vão conseguir voltar para o plano anterior. Vão dizer, não tenho o que fazer. E aí você vai ter que brigar por algum dos seus direitos. Ou isenção de cobrança para multa contratual, ou qualquer outra situação que você se sinta, vamos assim, numa situação complicada. Porque tem vários cenários que podem acontecer isso. Tipo, a fatura era R$200, passou para 400. Está totalmente errada. Não deve acontecer isso. Se você reclamando com a prestadora, ela deve avaliar. Se ela fez essa mudança sem autorização, tem que ajustar a parte financeira. Ou você encerra aquele contrato que não tem mais opção de ser utilizado. E aí é uma briga que você vai ter com a prestadora. Então saiba que é nosso direito, seu, meu, a gente ter essa mudança de tecnologia, mas não deve ter custo para a gente como cliente e muito menos mudança de plano. Mas na prática, o que a gente vê é que quando acontece essa mudança de plano, essa mudança de tecnologia, você pode ter essa mudança de plano. E aí o que é que eu aconselho? Sempre que tiver alguém na empresa que, lógico, se você não estiver fisicamente lá, tá? Pode receber o contato de um prestador de serviço? Pode, mas sempre que receber, avisa. Passa para quem é o gestor de telecom e informação, e já tive alguns gerenciamentos de serviço de banda larga que tinha situação que o pessoal não avisava. E aí era porque um técnico foi e tal, e já teve situações que o pessoal foi lá, migrou a tecnologia, e eu só soube depois. Porque eu fiz algumas ações que eu digo, opa, peraí, mas não era esse plano, não é esse o serviço contratado, por que está assim? E aí quando eu fui descobrir, ocorreu que a pessoa aceitou a visita lá do técnico e o técnico disse, não vai ter custo não, você não vai ter cobrança não. Só que o contrato foi renovado por 24 meses, com um valor um pouco maior, e aí é mais complicado para a gente resolver esse tipo de situação. Então saiba que esses são os nossos direitos, que deve acontecer essa mudança de tecnologia, ou seja, melhorar o serviço, mas com essas condições. Como deve ser a retirada de equipamentos após o cancelamento de serviço? Então você encerrou aquele contrato, foi findado e normalmente você tem a fiação, o cabeamento que você teve para receber aquela internet. Isso, lógico, se foi internet cabeado, foi internet via rádio, você tem só os equipamentos de rádio. E o modem, dependendo do caso. Até se for via satélite, você tem provavelmente uma antena e um modem para utilizar. Esses equipamentos, quando você encerra o contrato, ou seja, rescindiu o contrato, cancelei ele, não estou mais utilizando e não vou pagar mais aquele serviço, existe um prazo mínimo para que a prestadora ela faça a retirada. E esse prazo é de 30 dias. Depois disso, na prática, a responsabilidade sobre os equipamentos sai dos nossos ombros como responsáveis dos equipamentos. A gente não tem mais responsabilidade sobre aquilo. Normalmente a prestadora ela nem vai fazer mais o recolhimento, tá? Então, não deve ter custo. Aconteceu o cancelamento, rescisão. Esse recolhimento, essa retirada deve ser feita pela própria prestadora. Alguns vão dizer, não, entregue lá na loja, faça alguma coisa. Alguns prestadores podem pedir isso, mas você não é obrigado a fazer essa ação, tá? E o prazo é de 30 dias. Direto. Passou de 30 dias, não recolheu, aí, lembrando, tá? Tem que ser no endereço do consumidor, ou seja, onde a gente tem contratado o serviço. Se a gente tem lá o serviço numa cidade X, mas a gente se mudou, foi para outro lugar e levou os equipamentos, aí a gente está errado. Agenda com uma pessoa lá, da prestadora, mas deve ser no endereço que a gente tem o serviço contratado, tá? E isso é responsabilidade da prestadora, fazer essa retirada. Após o prazo de 30 dias, cessa a responsabilidade da gente como usuário, como consumidor,
de ter a guarda daqueles equipamentos. E aí, na prática, o que acontece é um descarte. E aí as pessoas fazem um descarte. É bom você saber onde você pode descartar. São equipamentos normalmente eletrônicos, que não é bom você botar no lixo normal, porque pode danificar muito a natureza. Então veja quais são as maneiras que você pode utilizar na sua cidade de fazer reciclagem também, se for o caso. Mas a responsabilidade da prestadora passou 30 dias, aí você não precisa se preocupar. Isso para contratos de banda larga, tá bom? Contrato de banda larga fixo, que você recebe lá o serviço de internet na sua empresa, na sua organização. Na aula de hoje a gente viu diversos pontos sobre o contrato de banda larga fixa na visão dos indicadores de rede, tá? Para que o serviço funcione da melhor maneira possível. Se você quiser, faz um resumo. Ele vai te ajudar, te auxiliar a você aprender um pouquinho mais. Que o objetivo da aula foi você saber tudo o que precisa para gerenciar os contratos de banda larga fixa, nessa visão de indicadores de rede, ou seja, de ter o serviço contratado que você realmente contratou da melhor maneira possível. Então isso é o que eu acredito que você deve ter e que a gente tem que ter como consumidor. Então tem alguns pontos aqui que a gente viu que fortalecem, caso tenha algum problema, alguma falha, de você corrigir isso e ter o serviço da melhor qualidade, tá bom? Então, essa foi a aula 054, que eu te passei essas informações. Contrato de banda larga fixa, a comunicação, ou seja, a rede de comunicação, como é que ela funciona e deve funcionar. E qualquer dúvida, fica à tua disposição, tá bom? Manda um comentário se precisar de alguma coisa. Fui! Abraço!